Isso Acho que a criação. A criação. Gênesis 1 fala que a imagem e semelhança de Deus os criou, macho e fêmea. Ali não é macho e fêmea, mas ali representa homem e mulher, os criou a sua imagem e semelhança. Então, a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, ela foi dada para o homem e para a mulher, não é só para o homem. A gente confunde a segunda narrativa, que é um outro foco, é a mesma criação, mas é um outro foco, porque o homem foi criado primeiro e tem a sua narrativa ali, que Paulo vai puxar, mas imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança era o que se falava aos reis, de governar. Por isso que depois do texto da imagem e semelhança, por isso governe sobre os animais que rastejam, os animais aéreos. Ele vai fazer na lista da criação que o homem e a mulher têm que governar. Então, a liderança sobre a criação está ali na imagem e semelhança. Então, imagem e semelhança era dada para os reis, que eram a imagem de Deus. Então, os reis eram considerados sagrados, os líderes da tribo, todo. O faraó é considerado um deus. Sim. Então, eles olhavam assim e falavam, esse cara ou é um deus ou um semideus. Ele é a imagem e semelhança de Deus, não pode ir contra ele. Quando Moisés usa esse linguajar para descrever Gênesis 1, para homem e mulher, o casal, ele está dizendo que os dois... o ser humano foi feito para liderar, governar a criação, além de ser sacerdote também. Então, assim, imagem e semelhança de Deus tem vários desdobramentos. E às vezes eu fico assim, as pessoas falam, não, a imagem e semelhança de Deus é para o homem. Não, o que a Bíblia fala, está antes, em Gênesis 1, é que homem, macho e fêmea são a imagem e semelhança. O nome Eva só veio depois da queda. Você sabia disso? Não. Antes da queda, por quê? Porque não lê a Bíblia. Pode falar. Pode conversar, Bruno? Pode. Não sei se... Vontade. Então, vamos lá. Pô. É que é o seguinte, eu estou falando de tempo mesmo, não porque o assunto não, é legal. Vamos embora. Porque é o seguinte, assim, qual foi a ordem que Deus deu na segunda? Já estamos em Gênesis 2, ok? Uhum. Deus cria o homem. Aliás, a segunda criação, deixa eu trazer para vocês o contexto, que às vezes as pessoas não leram em casa. A primeira criação é o mar, é a água, é como se fosse, a imagem que você tem que ter é como se fosse um barco perdido em alto mar, no meio da noite, numa tempestade. Porque a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e era o abismo. Então é como se fosse alguém que não sabe o que é céu, o que é inferno, que é céu, o que é mar, porque a chuva está caindo tão forte. Sabe aqueles filmes de mar? E aí o Espírito de Deus vai trazendo ordem. Então a primeira coisa que ele faz é separar céus e terra, o cara sabe aonde é o espaço. Depois, os 3 primeiros dias é forma, e os 3 outros dias da criação é conteúdo. Forma e conteúdo. Olha só que interessante, forma e conteúdo. Então, o primeiro dia separa céus e terra, o segundo dia separa, faz os firmamentos, e o terceiro dia separa a terra das águas. Aí começa o quarto, quinto e sexto, coloca conteúdo no mar, coloca conteúdo na raquia, né, no domo, é um domo ali, na raquia. Então você é terraplanista. Estou brincando. Você sabe... Olha lá. Abre uma... Você sabe... Fecha essa porta. Eu conversei muito... Porque o linguajar de Gênesis é terraplanista. Sério? Totalmente. Totalmente. Porque era a realidade da época. Deus, ele faz uma revelação eterna, mas ele sempre respeitou as limitações. Uhum. A gente que erra. E aí eu fiz uma live sobre isso. Eu recebi 5.000 inscrições de terraplanista, porque eu fui muito citado. Só que eles, do mesmo jeito que eles vieram me amando, eles saíram me odiando. Falei, gente, e aí é interessante isso. Você está falando só de uma linguagem. Estou falando de linguagem. É lógico que a Terra não é plana, né? Pelo amor de Deus, não sei se vocês têm seguidores, desculpa te decepcionar. A Terra é o estrado dos seus pés, ela é reta. Então, mas assim, todo linguajar... você vai ver em Isaías que a arquitetura da época, na verdade, a terra não foi descrita como terraplanista, assim, em Gênesis, ela foi descrita como um templo. Uhum. Os dias foram escritos como um templo, como um tabernáculo. Porque na época que Moisés está escrevendo, ele está diante do tabernáculo. Uhum. Então, toda a descrição ali é para Deus estar criando um lugar onde vai morar e ser. E quando você constrói um templo, qual é a última coisa que você constrói, que você põe no templo? Qual que é a última coisa que você põe num templo? Você vai construir um altar, um templo, ali tem um lugar sagrado, aí você constrói um elevado ali, um lugar. O que você põe a última coisa que você põe, Medina? O altar. O altar. E o que tem dentro, nessas culturas, o que tem em cima do altar? O Deus. A imagem e semelhança. Uhum.
a imagem e semelhança. Só que nessa descrição, ao invés de Deus colocar uma estátua, um poste ídolo, ele coloca o ser humano. Fala, no nosso movimento, o ser humano você tem que enxergar a Deus e Deus é enxergado no ser humano. Homem e mulher, essa imagem final. Quando ele vai começar a construir a segunda narrativa, ela vem do deserto. Não tinha brotado nenhuma árvore, porque era só deserto. E aí vem uma fonte de água embaixo da terra. Essa fonte de água cria, que é Deus que faz, o Espírito traz essa fonte de água. E aí você tem um barro, Deus cria forma, 3 primeiros dias, e sopra, dá conteúdo, dá vida, dá ruá, dá o Espírito. Cria a vida, forma, conteúdo. E criou. Só que não tinha mulher. Só que as ordens são dadas todas para o homem. Olha só, o erro de Adão é não ter passado as informações para Eva. Não liderar. Comunicação. Só que quando o nome ela chamava Ela, que quando ele dorme e tira o lado direito, alguém que vai ser idôneo, alguém que vá à frente, a palavra é ir à frente. Quando Jacó vai encontrar com o seu irmão, Esaú, ele manda as mulheres idôneas, as mulheres indo na frente. Por isso que é a costela. Quando você toma um soco aqui, o que te protege os órgãos é a costela. Então, é alguém que está protegendo você na missão. Boa. Deus, sabe, olha que é muita coisa, mas eu estou tentando falar. Não, olha só, antes da vontade. queda, Deus cria o homem, ok? Está lá bonitão, ele está fazendo o jardim tudo. E o que Deus olha para o homem e fala? Não é bom que o homem esteja só. A construção literária, no primeiro capítulo, Deus fala 7 vezes que é bom. E viu Deus que é bom que a luz. E viu Deus que é bom. E viu Deus que é bom. Aí, de repente, do nada, ele fala, não é bom? Então, a gente primeiro tem que tirar da nossa mente que não é bom é algo imoral. Porque Deus não tem pecado aqui. O que ele está dizendo é, não é bom. O homem sozinho não vai conseguir guardar as minhas diretrizes. Eu vou criar uma costela, uma mulher idônea que vai ficar do lado uma pessoa que vai ajudar ele nessa missão. Só que a missão uma coisa é a missão ali que está dando, e aí vai criar a mulher. Quando cria, ele fala assim, essa é mulher, essa é Ixá, porque veio de mim, do Ish, da minha carne. Não é o nome Eva. Quando eles caem, é a mulher que deveria... Essa é a ironia. Olha a ironia de novo. Olha a ironia. A mulher que deveria proteger é a mulher que deixou entrar o pecado. Mas eles só caem quando Adão também erra. Então, a falha de Adão é a falha de comunicação, de passar para Eva para o seu lado. A falha de Eva, ela ter sido vulnerável, olhou, desejou e pegou. Os dois pecaram. Os dois pecaram. Quando eles pecam, vem a lista de maldição. E aí, qual é a primeira coisa que Adão... Primeira coisa é, eles não se arrependem. Eles, em vez de se arrepender, Deus dá a oportunidade. Você tem noção, Edina, que se Adão e Eva se arrependessem, a gente nunca teria saído do Éden? Sério? Era só pedir desculpas. Eles chegaram assim... Mas não tinha um juízo já determinado? Isso é teologia. Mas a narrativa que vai depois, lá no tabernáculo, em Levítico, você vai entender que qual é o problema? Sem pedir perdão, não tem aceitação. Isso é uma história... Caim e Abel vai dizer isso. Por que Deus aceita um e não aceita o outro? Aí o pessoal fica falando, não é porque um é oferta de alimentos e outro é oferta de sacrifício. Não tem nada a ver. Podia alimentos? Podia. Só que assim, sem pedir perdão, não tem nem alimentos de gratidão. Porque as ofertas em Levíticos, ali em Levítico 1, 2, 3, 4, 5, tem os 5 tipos de oferta. Ali está falando que a oferta de alimento é a oferta de gratidão. E está dizendo, Caim, antes de você falar de gratidão, vem pedir perdão. Não foi aceito. Mas isso é uma coisa que o texto, não pode ter pressa. Lembra que eu falei para vocês? Não pode ter pressa para interpretar, para chegar na Roma. Você pode ser muito rápido, você não entende. Então, se você quer interpretar Gênesis 1 e 2, sem ter lido a Torá toda, os 5 livros, você não vai interpretar. Porque tem muita coisa que está escrevendo em Levítico, tem coisa que está escrevendo em Deuteronômio, que está interpretando lá, porque é o mesmo autor. E tem coisas que a gente vai saber só nos apóstolos, reinterpretando, olhando lá. Que a fonte de água era Jesus, que a palavra era Jesus, no princípio era o verbo. Então, tem coisas que os apóstolos estão olhando com Jesus e o Espírito Santo,
Estão trazendo para nós. Só para encerrar, a primeira coisa que Adão faz quando Deus dá a oportunidade, fala, o que foi que você fez? Ele fala, foi a mulher que você me deu. Começa ali o B.O. Aí ele chega para a mulher, Sempre uso essa. o que foi que você fez? Ela fala, foi a serpente que você criou. Então, no moral da história, a culpa sempre é de Deus. Aí Deus vai dar a maldição para a serpente. Minha bronca. Não transfere nem para mulher, a culpa é de Deus, né? Você que me deu. Você que me deu. E aí Mulher a que mulher tu fala, desse. é a serpente que você verdade. criou. Então Deus dá as consequências e a maldição para a serpente, para a mulher e para Adão. E aí a primeira coisa que acontece no relacionamento é o homem nomear a mulher, chama de Eva. Sendo que a ordem era para ser nos animais, na criação que ele comanda. Quem dá o nome... Quem dá o nome é o homem para a criação, não para a mulher. Ele nunca foi acima da mulher, o macho. Eles dois são a imagem e semelhança, ele não pode. Só que aí na maldição fala, o seu desejo vai ser para o homem e você vai fazer tudo para ele e ele vai te dominar. Então, o domínio, a liderança da cabeça é fruto da maldição. Nunca foi o plano A. Nunca foi plano A. Nunca foi plano A. Está lá no texto. As pessoas ficam falando coisa ali, besteira. Eu vejo os vídeos aí, besteira atrás do outro. Agora, funções, homem e mulher são diferentes? São. Então não é Você está dando base para feminista aí, desse jeito. Eu estou, porque meu compromisso não é com feminismo, com nada. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz uma coisa, eu vou até o fim nela. E aí vem a glocal. Não importa se Deus está usando a pedra feminista para falar, porque, agora, feminismo tem muita coisa para ser criticada. Você puxou uma coisa É aqui... que feminismo virou política, né? Mas eu estou Mas falando... é uma base... Não, estou falando... Agora, Você levedou a massa aí. Você tem homem e mulher ali criando a imagem e semelhança. E aí, a partir desse texto, é lógico que e você vai ver que todo o pecado dos patriarcas tem a ver com eles abusando das mulheres. Começa já Abraão, no primeiro capítulo 12, Abraão já entrega a mulher dele para o faraó. Ah, não, senão ele vai querer... E aí, depois entrega de novo para outro rei. Qual é o único pecado? A história de Isaac é pequenininha ali na Bíblia. É ele entregando a mulher ele entregando a mulher para um rei. E aí ele é um inimigo da mulher. E a mulher engana ele. Olha, é a história de Adão e Eva. Porque ela engana ele usando Jacó. Aí Jacó casa com 4. 2, casa com uma que não é, a outra que ele queria, e aí as concubinas começam a engravidar. Deu tudo errado. E aí os filhos da concubina mata ou vende o filho da legítima, vamos dizer assim. Vocês estão entendendo aqui que a história da desgraça da família é porque alguém entendeu errado. Esse negócio de homem e mulher, eles são uma só carne. É isso que é antes. E é isso que a gente precisa saber. E não é papo, você é progressista. Não, é Bíblia. Se vier com Bíblia, a gente conversa. E não tem problema. Então não tem essa história do homem dominar a mulher. Tem, no pecado. Não gostei dessa Bíblia, não. Me dá outra. Esse é o problema. Você está brincando? Eu estou brincando, mas é uma verdade. Mas é isso. A galera pensa assim. É isso. E eu acho que não dá aqui, mas dava para a gente discorrer como é que Paulo vai usar a cabeça, né? Porque alguém vai levantar. Mas Paulo falou que o homem é a cabeça, assim como Adão. E é verdade, Paulo falou isso. Só que ele está falando de cabeceira. A palavra ali é, assim como a mulher veio do homem, a igreja vem de Cristo. Jesus não é o cabeça da igreja porque ele está pensando, até porque o pensamento não era da... As pessoas pensavam, eles pensavam que o pensar, o sentimento estava nas entranhas. Do interior em si. Na interior, por isso que eles falavam que aqui. Isso é um pensamento moderno, que a nossa alma está aqui no cérebro. Porque a alma estava aqui no estômago, aqui na costela. Aqui, tanto que toda vez que acontece uma coisa ruim, o que acontece? Mexe pega aqui. Então, quando fala que Jesus é a cabeça da igreja... E ele é porque ele é a origem da igreja. Tudo, a gente só pode dizer... Paulo vai dizer em outro lugar, dizendo assim, a gente só é quem é porque Deus nos amou primeiro. Romanos. Ele nos amou primeiro e nos predestinou a ser imagem e semelhança do Filho. Então, assim, a gente vai usando, e eu quis encerrar com isso aqui... Você está falando sobre o 1 Coríntios 11 ali. Isso. E ele vai dizendo assim, mulheres, sejam submissas, sobre a mesma missão, entenda, seja a costela do seu marido, só que a missão não é seja submissa
O marido está lá, eu decidi fazer esse troço aqui. Então, você tem que ser submissa. Não tem Mas isso. o texto, quando fala que a mulher é a glória do homem, está nesse texto ainda, né? Nesse contexto, Isso. né? A glória do homem Então, o que você entenderia como glória? Mulher, a Como coroa você do entende? homem, seria isso? Não, tô perguntando. Não, eu só estou... porque assim, a glória, quando Jesus fala sobre... Chegou a hora de glorificar o meu nome, em João 17, ele vai ser crucificado. Então, a mulher pode ser a cruz do homem. Né? Ou a glória sobre o brilho que Moisés desceu na presença de Deus. O que eu quero dizer aqui é que a família, o casamento, é algo muito sagrado. É algo para ser tratado com muito amor. É algo de Deus. Uma só carne é filho. Quando você tem filho com alguém através do amor, você fala assim, puxou a mim, vocês têm filhos? Uhum. Aí, sempre assim, o pai quer falar que puxou ele, a mãe quer falar, e fica aquele negócio, porque não dá para dividir o que é do Bruno, o que é da esposa do Bruno. Não dá, o filho é uma só carne. Então, a uma só carne é uma expressão de filhos, porque vocês vão se tornar uma só carne, uma família. Tudo é uma coisa só. E o que é o nosso relacionamento de igreja? É a gente se tornar uma só carne, filhos de Deus, com Cristo. A gente está ali unidos. Por isso que o tempo todo Paulo, para falar de casamento, ele vai usar a figura de Adão e Eva, porque ali é antes da queda. E quando você pega tudo isso que você está falando, a gente lê esse versículo com outros olhos. A gente já interpreta... Só que a gente veio de muitas gerações. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. E ali, as mulheres colocavam o véu em Corinto, porque as prostitutas ritualísticas, que eram ali no Deusa templo... Diana. Isso. Elas tiravam... elas rapavam a cabeça e andavam sem véu. Então, é uma coisa cultural também. Então, Paulo está falando, bota véu. É interessante que o véu ninguém quer botar, né? A gente entendeu que é cultural. Mas o resto do texto, o pessoal começa a falar, não, aqui eu quero mandar. Então, assim... Eu acho o seguinte, o homem e a mulher é a imagem de Deus, e quando eles estão diante de Deus, eles são a autoridade, imagem e semelhança. É isso que Gênesis quer dizer. Aí podemos especular várias coisas. O nome Eva foi dado depois da queda. Antes, Deus chamava Adão, que quer dizer ser humano, humanidade. Adão não é o nome próprio de Adão. Adão quer dizer humanidade. Quando Deus, antes da queda, chamava Adão, os dois viravam. Oi. E ela, né, também virava. Oi. Porque ele está chamando humanidade. Ninguém sobrepôs o outro botando. Então, a gente tem que entender o que é consequências do pecado, e se a gente está sendo redimido, a gente vai voltar ao nível de... Não, por isso que Paulo vai falar em Gálatas, em Cristo Jesus não há escravo e nem senhor, não há judeu e nem grego, não há homem e nem mulher. Paulo é muito forte aqui. Em Gálatas ele está combatendo a religiosidade judaica. E ele fala, não há diferença. Agora, existem papéis diferentes. É óbvio que tem um escravo e um senhor, tem papéis diferentes. O grego e o judeu. E o mais engraçado, quando ele falou isso, na época chocou mais o grego e o judeu do que homem e mulher. Pode ter certeza que os caras falam, homem e mulher, tudo bem, escravo, senhor... Agora, a gente não é grego, a gente não é gentil. É gentil, era chamado de cachorros gentios. A gente não é isso, não. Não, em Cristo Jesus não há diferença. Vocês vão ter que saber viver em igreja. E aí Paulo vai gastar todas as suas cartas para tentar explicar o que é comunhão. Uhum. Falei que eu ia trazer uma aqui. Agora, gente, muito boa. É uma interpretação que eu estou aqui, eu estou disponível para sempre... Não, sempre dialogar a Bíblia. Trazer outras aí. Sempre dialogar a Bíblia. Marcos, você se acha o dono da verdade? Não me acho o dono da verdade. Eu acho que você que está nos ouvindo, ouça o seu pastor. Ele também é um homem de Deus, está sendo orientado. Hoje tem conteúdo, livros, ou você tem livro, ou conhece desse conteúdo específico que a gente conversou agora por último? Nessa questão do homem e da mulher. No link desse podcast, eu vou dar os meus 4 cursos que é de graça, que é... Romanos capítulo por capítulo, Sermão do Monte em 22 aulas, onde a gente vai falar o que é ser um discípulo de Jesus, Sermão do Monte, Atos do Espírito, como o Espírito Santo expandiu a igreja, e
Agora tem um curso que eu estou construindo, mas a pessoa já pegou a primeira temporada, que é Gênesis 1 e 2. É Gênesis, a origem da palavra de Deus. Não é o Gênesis, a origem da criação. Gênesis, a origem da palavra de Deus. Se você não entender direito o Gênesis, na minha tese, você não entende direito o Evangelho. Então, eu estou fazendo a primeira temporada, que é Gênesis 1 e 2, e a gente vai ser 5 temporadas, porque depois eu vou ao restante da queda até Gênesis 11, né, que é Babel. Depois a gente vai à vida dos patriarcas e depois a gente vai de José. Então vai ser bem legal. Cada curso é só se inscrever. Cada curso desse tinha que virar livro também, né, cara? Pô, e tem uma grande editora aí, a Thomas Nelson. Eu assinei que a gente todo ano vai lançar livro lá. Vai ser bacana. Mas agora aproveita que é de graça, né, gente? Sim. Aproveita que é de graça, que uma hora, se apertar o lado financeiro, eu fecho. Mas você tem outros Olha o cursos. gatilho de escassez. Ó, 6 em 7. Você vê que eu sou da propaganda. 6 em 7. E outra, e bebe aqui, ó. Bebe aqui o... Solomar, Mima, John. Ó, mas você tem outros cursos pagos também? Eu tenho cursos pagos. Os cursos pagos são sobre o quê? Quais temas? Não, eu tenho um curso pago. Um curso. Que paga todo o resto. Ok. Que paga todo o resto. O meu curso pago é Entenda a Bíblia em 40 dias. Entendendo a Bíblia com autoridade em 40 dias. E eu faço uma jornada mentoreando um grupo. Então, entra sempre grupos ali e eu caminho... Essa aí já não é gravada, essas aulas? Ou... Essas são... A gente tem... Tem uma parte gravada e tem parte que é... Tudo que é gravado e eu mentorio no grupo do Telegram cada turma por 40 dias. E depois de 40 dias eu abro de novo e entra mais uma turma gigante. E a gente vai fazendo isso e é muito legal. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!